Pessoal, nós vamos falar agora sobre poder. E falar de poder, pessoal, é falar de instituições. Instituições essas que mantêm uma relação para com a sociedade através da instituição de poderes. E falar de poderes é falar de alguns autores que discutam essas questões de instituições e que exercem um poder sobre um grupo social, sobre uma sociedade. Então preste atenção, para a gente falar de poderes, é preciso a gente falar também de alguns momentos da história que a gente sempre passou a perceber as relações de poderes que vão ser exercidas dentro desses contextos históricos. Se você for pegar, por exemplo, lá no período clássico, greco-romano, vocês vão ter cidades-estados com instituições de poderes diferentes. Umas vivendo em aristocracia, outras vivendo em monarquias, né, e que mantêm instituições que passam a impor regras, normas de conduta, de comportamento social. Você passando para o período medieval, você percebe as instituições que mantêm as regras e o poder sobre uma sociedade. São elas do lado de um senhorio feudal, né, de uma nobreza rural, que mantém o poder sobre um determinado grupo social, no caso do senhor feudal, que mantém o grupo sobre as pessoas que vivem dentro do seu feudo. Você tem do outro lado uma instituição, que é a Igreja Católica, que mantém o poder, criando normas e regras, implantando sobre a sociedade medieval, no qual a sociedade ela é obrigada a seguir, ela é orientada a seguir os caminhos que a Igreja passar a colocar para a sociedade. Então são instituições que você passa a ter e que agem e exercem o poder sobre uma sociedade. E você percebe que a cada momento da história você tem instituições diferentes. Você tem lá no período medieval a Igreja ao lado de uma nobreza. Saindo do período medieval, você entra no período moderno, você já tem uma nova mudança, uma roupagem dessas instituições, você já deixa de ter essa nobreza como senhorio feudal, você já passa a ter uma monarquia absolutista, onde a imagem do monarca é visto como a principal supremacia que representa o poder de um Estado. Daí que você entra um absolutismo monárquico, né? Aquele poder total nas mãos, ao ponto, inclusive, de relacionar a imagem do rei com uma imagem divina, né? No caso de Deus. É aí que entra alguns autores como Jean Bodin, é aí que entra autores que apoiam o Estado e que apoiam o poder do rei, como a imagem de Deus na terra, e que é necessário você obedecer o rei, né? Aí que entra autores como, por exemplo, Thomas Hobbes, né? Maquiavel, que acaba discutindo essa imposição do poder, né? Essa imposição da imagem do governante, né? Você ainda tem a Igreja Católica com certos prestígios e poderes, juntamente com outras igrejas que serão construídas aí no decorrer do período moderno, né, na formação desse período moderno. Então você tem cada parte da história, você tem um tipo de instituição de poderes, seja ela de caráter religioso, seja ela de caráter civil, caráter político, né? Então toda a sociedade, ela necessita de instituições que vão nortear os caminhos que elas vão seguir, né? Que vão criar normas para que a sociedade possa prosseguir sem conflitos internos, ou sem grandes barreiras, sem grandes atitudes que vai fazer com que a liberdade de um iniba a liberdade do outro, né? Então essas instituições, elas é que vão passar a criar normas para fazer com que a sociedade prossiga dentro desse padrão criado por essas instituições, ok? Essas instituições, ela mantém uma relação de tentar sanar as necessidades da sociedade. É aí que entra as leis que nós temos até hoje, né, que são implantadas na sociedade. Essas leis é justamente importante para controlar certas ações, atitudes de um ser social, de um grupo social, de um ser humano, né? É aquela ideia
de dar segurança, de dar direitos, de resguardar os teus direitos, né? É desse jeito que as instituições tentam trabalhar para tentar resolver as tuas necessidades, ok? E, na visão de alguns autores que trabalham muito bem essa questão dessas instituições de poderes, eu destaco inicialmente Durkheim. Está até aqui do lado no slide para vocês. E na visão do Durkheim, por exemplo, as instituições que são criadoras de normas, que se dispõem a criar normas, né, a criar leis, regras a serem seguidas, elas implantam essas regras como se fosse um poder coercitivo, ou seja, através da imposição, e a maioria tende a aceitar essas regras, essas normas, essas imposições. Tá? Então, na visão do Durkheim, as instituições de poderes dispõem de um poder normativo, ou seja, criação de regras, de normas, e um poder coercitivo, de imposição, e que é aceito pela maioria da sociedade. Tá? Então, você observa que por mais que se discuta, por mais que se rejeite alguns tipos de imposições, mas é sempre aceito por uma maioria de um grupo social, devido a essas regras nortearem o comportamento de uma sociedade. Existem alguns tipos de poderes que a sociologia trabalha. São 3 tipos de poderes, tá? Um, que é o poder econômico, que se observa na sociedade. O poder econômico nada mais é que o poder que é medido através de bens, que é medido através da riqueza do ser humano, tá? Bens materiais, propriamente dito, né? A posse dos meios de produção, tá? Esses são os bens, a forma de poder econômico da sociedade, é aquele que é regido pelos bens materiais, aquele que é regido, que é observado no dono dos meios de produção, ou seja, o dono da empresa, tá? Então, é essa forma de poder econômico. A segunda forma de poder é o poder político. O poder político nada mais é que a apropriação pelo medo da pessoa, ou seja, é visto como o poder de uma autoridade, né, do respeito imposto através de uma autoridade. Então é aí que entra a importância do poder político dentro de uma sociedade, tá? A apropriação da necessidade vulnerável da pessoa, ou seja, o poder político ele impõe, né, essas instituições de poderes em cima das necessidades do ser humano, tá? Em cima da vulnerabilidade do ser humano. A gente sabe que diante de uma autoridade é diferente a relação dela para com o restante da sociedade, querendo ou não, por ser uma autoridade, ela está acima de nós. Então isso nos torna, diante do poder político dela, seres vulneráveis, tá? E você tem o terceiro poder, que é o poder ideológico. O poder ideológico é o poder que se baseia na influência de uma ideia, de uma posição, de uma atitude em relação a uma pessoa, a um grupo social. O poder ideológico você observa nas instituições religiosas, você observa dentro da escola, você observa entre cidadãos, ou seja, é o poder de influência, a influência de uma ideologia, de um grupo social sobre outro, de uma instituição sobre o grupo social, de um cidadão sobre outro cidadão. Ok? E na visão de um autor que eu destaco a vocês, para discutir essa importância do poder, você tem o Max Weber, né? E o Max Weber, pessoal, ele pega e fala que o poder, ele tem uma essência. A essência do poder é o mando. Não existe poder sem mando. Então é preciso você mandar. É preciso você mostrar que tem poder. E o poder, ele só é visto a partir da ordem, da imposição. Então, se eu quero, eu posso, eu vou ter. Então, é essa a atitude que você tem para demonstrar a ideia de poder. Quem tem poder é porque pode. Se pode, é porque sempre tem alguma coisa, através da imposição desse tipo de poder. Tá certo? Existem, dentro de uma sociedade moderna, o poder ele se confunde muito com a ideia de autoridade. Por quê? A autoridade e o poder sempre estarão próximos um do outro, sempre caminharão juntos.
Aonde o poder não chega, a autoridade está do lado para impor aquele poder. Tá? Então, o próprio Max Weber, ele analisa as instituições de poderes através das autoridades. E existem 3 autoridades. A primeira, que é uma autoridade carismática, né? Você pode chamar de autoridade ou dominação carismática. São nomes que o Max Weber utiliza, você pode encontrar esses dois, autoridade ou dominação. Tá? A carismática é aquela que, como o nome já diz, utiliza o carisma, né, para conter ou tentar controlar ou dominar uma sociedade. Tá? Isso você vê muito nas camadas políticas, né, o carisma. Não é à toa que, se você não tiver um carisma, você não se torna um bom político. Então você precisa ter essa dominação carismática. Você vê aí alguns políticos da história que mais representam esse tipo de dominação, como, por exemplo, Hitler. Ele tinha um processo de dominação, uma imposição da dominação carismática. Getúlio Vargas aqui no Brasil tinha também. Tá? Então, são tipos de poderes que, na visão do Max Weber, você analisa dentro de uma sociedade moderna. Além da dominação ou autoridade carismática, você tem a autoridade ou a dominação tradicional. A dominação tradicional é aquela dominação que é regida por uma instituição, que o poder vem sendo regido através de anos. Você tem uma monarquia absolutista ou você tem uma instituição religiosa. A igreja, ela é um exemplo também de dominação tradicional. Tá? E a monarquia absolutista também, porque o poder ele é hereditário, ele é passado de pai para filho, você tem famílias, né, dinastias que vêm utilizando esse mesmo poder com um determinado passado de tempo. Né? E além da dominação tradicional, você tem a dominação legal, ou autoridade legal. A dominação legal nada mais é que uma instituição que exerce o poder através das leis, que tem a autoridade, com base nas leis, de exercer o seu poder. Né? Aí eu destaco a imagem do Estado para vocês. O Estado, ele é um exemplo de dominação legal. Tá? É um exemplo de dominação de leis. Ok? Então são esses 3 tipos de poderes, ou de dominação, de autoridade, que o Max Weber expõe na teoria dele. Você tem a dominação carismática, a dominação política, e a tradicional e a dominação legal. Ok? Então são esses 3 tipos de poderes que você visualiza dentro de uma sociedade moderna. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Até mais.